Meu WhatsApp já está recebendo algumas mensagens aqui, conta da camiseta, depois nós conversamos, viu? Quem me mandou aqui. Mas eu quero dizer algo para vocês que, assim como o Fábio disse, assim como a Rita disse, há uma alegria no nosso coração, irmãos. Nós estamos aqui com o coração explodindo de alegria. Tudo aconteceu no momento ao qual o Senhor permitiu nós passarmos por isso. Mas como eu tenho guardado no meu coração algo que foi lançado, a boa semente ela foi lançada no nosso coração. E a boa semente é uma semente de alegria, uma semente de fé, é uma semente de que as coisas vão caminhar de acordo ao qual nós colocarmos à disposição do agir de Deus. E hoje ver essa igreja, olha para a igreja, pode olhar, olha para quantas pessoas estão aqui, queridos. A igreja está lotada, a igreja está cheia. Domingo passado nós estávamos em quase 150 pessoas aqui no prédio, nós chegamos a quase 200 visualizações na internet. Então assim, o trabalho precisa continuar, o trabalho precisa ser feito, e eu tenho certeza que tudo aquilo que foi lançado ao longo desses 10 anos vai frutificar. O tema desses 10 anos é construindo um legado. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Então nós vamos construir e continuar o legado. Esse é o trabalho, esse é o desafio. E adivinha quem Deus vai usar? Adivinha quem Deus vai chamar? Adivinha quem Deus vai contar? Não tem outros, queridos. Sou eu, é você. Não é verdade? E eu tenho certeza que o reino vai avançar. Eu tenho certeza que ainda mais pessoas serão alcançadas. E eu tenho absoluta certeza que pelo poder do nome de Jesus, este bairro será alcançado. A nossa igreja, Comunidade da Graça, no bairro José Bonifácio, ela já é uma igreja relevante na sociedade e vai continuar sendo. Porque aqui tem pessoas simples, sim, mas tem pessoas sérias e fiel que levam isso daqui muito a sério. Você leva a palavra de Deus a sério? Eu levo, querido, eu tenho certeza, por isso que eu amo a minha igreja, por isso eu amo servir ao Senhor do lado de vocês. E nós queríamos aqui dar continuidade, né? Semana que vem nós vamos ter aqui, acho que um dos atos mais feliz, de mais alegria que tem dentro de uma igreja, que é ver pessoas descer nas águas. Domingo que vem é dia de batismo, querido. É dia de batismo, é dia de glorificar, é dia de, sabe, irmãos, de alegria, é dia que pessoas vão descer as águas e falar: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Esse é o trabalho. É por isso que nós nos somos motivados a ver pessoas chegando, a ver o evangelho sendo ministrado, a ver pessoas sendo alcançadas, a ver casamentos sendo salvos, jovens sendo restaurados, pessoas sendo alcançadas, os perdidos sendo alcançados. Por isso nós estamos aqui, por isso nós temos a certeza de que nós estamos plantados no lugar certo. Nós estamos na geração certa. E por isso o Senhor há de nos usar. Nós estamos aqui falando de compaixão, não é verdade? E eu me lembrava essa semana, à medida que eu ia estudando, e o Espírito Santo ia colocando no meu coração algumas coisas, tantas coisas que nós falamos, de que nós precisamos ser igreja fora da igreja, de que nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de compaixão, que nós precisamos tanto. E aí essa semana eu falei assim: Senhor, e a compaixão? Eu vou olhar para fora, mas e se eu não estiver bem? E se eu, Paulo, não estiver bem? O que acontece? Eu preciso ter a humildade de reconhecer às vezes que eu não vou ter força para alcançar, eu não vou ter força para falar lá fora, mas que o Senhor é aquele que me capacita. Lembra como nós falamos lá 2 domingos atrás, de que o Senhor, Ele capacita cada um de nós. O Senhor, Ele dá a graça necessária para cada um de nós, para que nós possamos falar do Evangelho, para que nós possamos olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, com os olhos de compaixão.
não é verdade? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João 15. Eu acho que um dos textos mais incríveis e fantásticos que eu também já li na Bíblia. E eu queria, de uma forma objetiva aqui, ser o mais objetivo possível, para que o Espírito Santo nos toque de uma forma ao qual nós nos colocamos literalmente à disposição do agir. Irmãos, tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, tem pessoas que precisam ser alcançadas, o Evangelho precisa ser pregado, a palavra precisa ser expandida. Nós precisamos falar de Jesus fora da igreja, fora das quatro paredes. E se eu pudesse hoje colocar aqui um título, eu colocaria assim: eu fui chamado para frutificar. Levante suas mãos bem alto. Repita comigo: eu fui chamado para frutificar. Amém? Você tem noção do que você falou? Graças a Deus, todo mundo ouviu. Quem estava do seu lado ouviu também. Os líderes de células também ouviram. Todos ouviram aqui, irmãos. E melhor ainda, o Senhor ouviu que nós falamos nessa manhã. João 15, um texto que fala da videira e os ramos, né? E falando de compaixão, de fato, eu queria aqui chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero destacar aqui, primeiramente, eu vou fazer diferente, eu vou ler o texto de João capítulo 15. Todos acharam? Amém. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, o Senhor já está falando comigo e com você. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. A videira aqui é Jesus, querido. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Verso 12: o mandamento é este: amem uns aos outros como os amei. Ninguém tem o maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai
eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me conheceram, mas eu vos escolhi para irem e darem bons frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em seu nome, esse sim receberá. Amém, queridos? Eu quero parar aqui, mas eu quero destacar, se você tiver a oportunidade, esse capítulo ele é maravilhoso, e eu quero me prender aqui justamente no verso 17 deste capítulo, que diz assim, 16, deixa eu ver, 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Queridos, olha, esse texto aqui ele é maravilhoso, ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando com o tema de compaixão. Jesus nos chama aqui para andar do lado dele e divide às vezes não literalmente, o chamado do ministério de pregar o evangelho, de olhar para as pessoas, de amar as pessoas, de olhar para o próximo, de amar ao próximo como a si mesmo. Olha que responsabilidade eu e você nós temos diante da palavra de Deus, quando o Senhor fala que nós não somos mais servos dele, porque nós já conhecemos ele próximo, nós conhecemos ele na intimidade. Ele nos chama de amigo, e quantas vezes nós temos a liberdade de falar para os nossos amigos: ei, vem aqui, vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos avançar juntos, vamos alcançar juntos, vamos fazer as coisas juntos. E o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã, através dessa palavra tão poderosa, tão simples, na verdade, de entender, mas que nós, quando nós enxergarmos o real motivo pelo qual o Senhor está nos chamando, o real motivo pelo qual o Senhor colocou esse tema compaixão no nosso coração, nós vamos olhar para as pessoas e falar: uau, o Senhor espera algo de mim. O Senhor está me chamando para caminhar do lado dele. O Senhor está me chamando para ser o seu auxiliar de ministério aqui na terra. O Senhor está me chamando para pregar o evangelho, para falar das boas novas, para falar de Jesus. Porque ele fala que Paulo, igreja do Senhor, nós somos os ramos. Nós estamos ligados a quem, irmãos? Nós estamos ligados a quem? Quem é a videira? Jesus. E nós somos os ramos, nós somos aqueles que vão espalhar, nós somos aqueles que vão falar do evangelho, nós somos aqueles que o Senhor há de nos capacitar para que a palavra seja pregada, que pessoas sejam alcançadas, e o ministério, a palavra seja pregada, e o reino seja expandido, dessa forma que o Senhor nos chama para fazer, dessa forma que o Senhor nos chama para frutificar. E eu entendo aqui que a igreja, nós temos um papel profético, fundamental, nesta palavra. Embora nós passamos por crise, enfrentamos dificuldades, temos problemas. No verso 5, Jesus ele deixa uma promessa para mim e para você, quando ele fala assim, ó: eis que estou convosco. Eis que estou convosco. No verso 5, e o grande desafio meu e seu nesta manhã, queridos, é permanecer nessa promessa, é permanecer na videira, para que nós possamos juntos dar bons frutos.
grandes pessoas, homens e mulheres que às vezes desistem, irmãos, da caminhada, desistem de tantas coisas, desistem do ministério, desistem de caminhar com Jesus, porque são envolvidos muitas vezes pela dificuldade, são envolvidos pelos problemas, são envolvidos pelo dia a dia, e acabam esquecendo que nós estamos ligados em uma videira. Acabam esquecendo que nós estamos ligados em Jesus. E quando nós damos ouvidos ao diabo, quando nós damos ouvidos à dificuldade, quando nós damos ouvidos aos problemas, quando nós não conseguimos enxergar mais soluções, é como se a palavra ela se cumprisse na minha e na sua vida. Que quando nós somos cortados, quando nós somos tirados, quando nós somos poddados muitas vezes, porque nós esquecemos quem é a videira. E nessa manhã eu quero, meu maior desafio é que, Senhor, eu quero, independente dos problemas, independente das dificuldades, independente das coisas que às vezes eu não enxergo, uma coisa eu quero ter certeza: eu preciso estar ligado na videira chamada Jesus. E existem, irmãos, algumas condições para que nós possamos frutificar. Existem algumas situações que Deus espera de mim e de você para que nós possamos avançar. Não é só frutificar. Eu estava vendo um videozinho essa semana de uma semente jogada numa boa terra, né? Inclusive, acho que foi alguém da igreja aqui que colocou no Instagram. E antes de frutificar, a semente antes de sair da terra, na verdade, ela afunda a raiz ainda mais, né? A árvore, antes de ela sair o fruto em si, ela cresce para baixo, para o fundo da terra, na verdade. Ela não vai crescer diretamente, não é verdade? E aí me veio à memória aqui aquele livro Enraizados. Quantos lembram da capa daquele livro Enraizados? Lembra? Que é bem fundo, na verdade, você enxerga mais a raiz do que a árvore em si. E muitas vezes o que Deus vai fazer conosco é justamente isso, queridos. Nos firmar primeiro fundos, bem fundos, para que nós possamos crescer de uma maneira saudável e aí sim frutificar no reino de Deus. Quantos querem frutificar? Quantas pessoas você sonha em alcançar? Quantas pessoas você sonha em estar aqui do seu lado? Ou não está aqui do seu lado, mas às vezes está firmado nessa videira que é Jesus. Eu sonho, irmãos, eu sonhava com a minha mãe, eu sonho com meu irmão, eu sonho com tantas pessoas, e eu creio que Deus vai nos usar com toda a nossa limitação, com todo o os nossos problemas, com todos. Deus vai nos usar porque nós estamos nos colocando à disposição. Amém? Mas eu fui chamado para frutificar. Mas para frutificar existem algumas condições que eu preciso ter. Algumas condições que o Senhor espera que eu tenha também. Porque nós trabalhamos aqui de uma maneira organizada, de uma maneira direcional, com uma direção do Espírito Santo. Nós não estamos aqui lançando palavras ao vento, nós estamos aqui porque nós não temos nada para fazer. Não, irmãos. Como nós dissemos aqui, a boa semente ela foi plantada no nosso coração. São 10 anos que nós estamos aqui. São 43 anos de comunidade da graça no Brasil e fora do Brasil. Uma igreja sólida, uma igreja que eu amo, que eu não tenho vergonha de falar que eu pertenço. Não tenho mesmo. Mas para que o reino ainda avance, para que eu frutifique ainda mais, existem algumas condições para isso. E eu creio que o Senhor quer fazer comigo e com você nesta manhã é nos preparar, nos moldar conforme a tua palavra,
para que nós possamos avançar ainda mais, para que a sua célula avance ainda mais, para que a sua supervisão avance ainda mais, para que o ministério com os jovens avance ainda mais, para que o ministério com adolescentes avance e alcance ainda mais, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não fomos chamados para ser crentes salvos, sentados e sossegados. Nós não fomos chamados para isso. Nós não temos uma característica dos crentes 3S. Para você que está chegando agora, nós não temos essa característica. Pelo contrário, nós temos a característica de trabalho. Não é verdade? De colocar a manga e vamos em frente. E por isso que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e no nosso meio. Amém, queridos? Então, quais são as condições para que eu frutifique? Quais são as condições para que Deus me prepare e eu avance? Primeiro, eu preciso de uma boa terra. A palavra precisa cair no meu coração. Eu preciso preparar o meu coração para receber. Eu preciso querer receber. Eu preciso estar disposto a fazer. Eu preciso estar disposto a receber primeiro a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, eu preciso de uma boa terra. Mateus 13:8 diz assim: outra, a fim caiu em boa terra e deu o seu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O fruto ele cresce quando ele cai em boa terra. Você já viu isso? A minha filha ela fez um trabalho de plantar um feijão. Quantos já fizeram isso? Não é verdade? Só que algo deu errado, porque o feijão não cresceu. Isso em casa, querido. E aí ela falou assim: pai, só o meu feijão não cresceu. Eu falei: algo nós fizemos errado. Algo nós fizemos errado. E aí quando eu vi, irmãos, ela pegou um algodãozinho de feijão e pegou dentro das coisas que a minha digníssima faz unha, mexe unha. E eu tenho quase certeza, porque eu vi a acetona aberta, sabe, Lu? Então o que ela fez? Ela foi regar o feijão com acetona, coisa errada. Não frutificou. Irmãos, é uma situação engraçada, mas quantas vezes nós estamos regando a palavra de Deus no nosso coração de maneira errada? Sabe, aí não frutifica, Fábio, e nós não sabemos o porquê que não frutifica. Não avança e eu não sei o porquê. Quando eu olhei para o lado, aí eu falei: essa menina colocou acetona no algodão. Todo dia ela ia regar o feijão dela com acetona. Morreu. É natural que quando nós não temos a terra preparada, é natural que quando nós não regamos da maneira correta aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, certamente a semente ela vai ser roubada, ela não vai frutificar e ela vai morrer. E aí nós vamos olhar para aquilo e muitas vezes nos decepcionar, que foi como ela se sentiu. Decepcionada porque não frutificou, não avançou, porque só o meu feijão. E aí eu trago para nós: por que só comigo? Eu não sei se você se questionou alguma vez a respeito disso. Senhor, por que só comigo? Será que o problema sou eu? Irmãos, então uma das condições para que a boa semente, ela dê bons frutos, ela frutifique, é eu preparar a terra. A terra quer dizer o meu coração, a minha vida, para receber a boa semente, todos os domingos, toda quinta-feira, toda uma palavra que você recebe, ou uma palavra que alguém profetiza sobre a sua vida, sabe? E muitas vezes não acontece, irmãos, porque nós duvidamos da semente. Como que nós vamos duvidar de uma semente como essa? Nós não podemos fazer isso.
O fruto ele cresce quando ele cai em terra boa. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra, compreende, coloca-se dentro, Senhor, me molde conforme a tua palavra, conforme o teu querer, me ensina e me usa como eu sou. Não espere a perfeição para querer fazer as coisas na casa de Deus, na obra de Deus. Só lembrando aqui, eu estou com uma situação, irmãos, que fulano, você vai descer as águas? Não, eu já decidi. Eu não vou descer as águas ainda, eu já aceitei Jesus, mas eu não vou descer as águas ainda, porque eu preciso mudar algumas coisas. Eu falei, é por isso que você precisa descer as águas, filho, porque você precisa mudar. Não, eu já aceitei Jesus, mas não vou descer as águas, porque eu preciso transformar, preciso mudar, preciso parar com alguns hábitos. É a semente correta na terra que ainda não está preparada. Senhor, prepara, muda, transforma, para que essa semente ela avance, ela dê frutos. Amém, queridos? Primeiro ponto, a terra precisa estar boa. Se a terra está boa, a semente frutifica. Segundo ponto, plantar no lugar certo. Eu preciso plantar no lugar certo. Olha o que diz Salmo 92, no verso 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, lá na frente, darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor, verdes, bonitos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ainda quando eu me envelhecer, ainda quando, eu já escutei isso de um amigo, Paulo, ore a Deus, busque a Deus, se entregue tudo, se dedique a Deus, mas seja plantado sempre no lugar certo. Não seja um homem que quando chegar aos seus 50, 60 anos, olhe para trás e coloque a culpa na igreja, de que algo não deu certo na sua vida, porque você se dedicou mais no ministério do que na sua vida profissional. Tenha certeza disso, querido. Você está plantado no lugar certo. No lugar certo. Não tem um lugar melhor. Eu já orei mesmo e repreendi. Eu falei, Senhor, eu repreendo isso na minha vida. De que homens e mulheres vivem uma vida no ministério dedicada. E quando algo não dá certo, coloque a culpa no ministério, porque eu me dediquei mais, porque eu me entreguei, porque a igreja foi incorreta comigo. Misericórdia, misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Se o Senhor nos plantou aqui ainda na velhice, nós vamos olhar e falar, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, porque eu sempre fui plantado no lugar certo, no lugar certo. Queridos, as coisas vão acontecer de acordo com que nós nos colocarmos à disposição, seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento com seus filhos, e seja também na igreja. O que nós precisamos buscar em todas as áreas, e isso é uma coisa que a comunidade bate muito nisso, não adianta eu voar no ministério, não adianta eu ser o bambambam no ministério e um péssimo marido, não adianta eu ser o ápice na minha vida profissional e o pior cara de relacionamento da célula, não adianta eu ser um homem muito bem sucedido em relacionamentos, mas não ter vida nenhuma de comunhão com Deus. O que nós precisamos buscar para não viver dessa forma, chegar lá na velhice e reclamar? Precisamos buscar o que nós trabalhamos hoje. Senhor, nos dê um equilíbrio. Nos dê um equilíbrio. Nós não queremos ser o ápice, nós não queremos, não. Nós queremos ter um equilíbrio no reino,
um equilíbrio na nossa vida financeira, nós queremos ter um equilíbrio na nossa profissão, nós queremos ter sermos pessoas equilibradas. E ainda quando nós chegarmos lá na frente e as coisas não der certo, nós vamos olhar e falar: Senhor, valeu a pena, porque a boa semente foi plantada, porque a boa semente estava na terra certa, porque o Senhor me regou todos os dias com a tua palavra, valeu a pena. Amém, queridos? Então, primeiro, a terra tem que estar boa, precisa ser plantada no lugar certo, e terceiro, precisa haver luz. Qual semente frutifica sem luz? E a luz aqui eu quero falar para você que é a palavra de Deus. A luz que nós recebemos é a palavra, todos os dias. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 8 ao 11. Pois, é isso mesmo? É isso mesmo. Pois, outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quantos são frutos da luz aqui? Nós somos frutos da luz. Nós andamos aqui, irmãos, em bondade, em justiça, e acima de tudo nós andamos em verdade. Nós andamos em verdade, e por conta disso nós estamos aqui recebendo. Se não houver luz, o fruto não cresce. E muitas vezes, Senhor, Espírito Santo, olha, ilumina o meu caminho. Está tudo escuro, está tudo preto, eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Mas eu preciso de uma luz. Eu preciso que essa luz venha sobre a minha vida, para que eu possa avançar. Irmãos, ninguém avança nas trevas. Ninguém avança nas trevas, ninguém avança na escuridão. Não tem como. Nós não vamos conseguir, nós não vamos prosseguir. Às vezes, se você estiver passando por alguma situação como essa, clame a Deus. Fala: Senhor, eu preciso de luz, a tua palavra é luz para os meus caminhos. A tua palavra é a luz que ilumina o meu caminho. Eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada. Eu não consigo olhar para as pessoas com os olhos de compaixão. Porque sem luz, o fruto não cresce. Mais um ponto aqui que nós precisamos, de fato, que são condições para que nós possamos frutificar. Nós precisamos ser regados todos os dias. Irmãos, é todos os dias. Não é de vez em quando. Não é hoje eu não consigo, hoje não dá. Hoje eu não quero. É todos os dias. Se nós pararmos de regar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, certamente isso vai morrer. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não vir em nenhum culto, maravilha. Se você não vir em 2 cultos, maravilha. No terceiro culto você já não vai sentir mais falta. Sua terceira falta na célula já não vai sentir efeito nenhum para você. A quarta, então, você vai falar: é normal. Na quinta, você vai falar assim: eu não faço mais parte. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar nisso, irmãos. Marido com esposa, esposa com marido, dentro de casa, ajudar os filhos, ajudar alguém da célula, ajudar, irmãos. Nós estamos aqui, um corpo sarando o corpo, um corpo cuidando do corpo. Poxa, eu estou vendo alguém parado, eu estou vendo alguém, poxa, não tem água, Fábio, não tem vida, não está sendo regado. E nós precisamos fazer isso, querido, nos cobrir. Olha o que diz Salmo
1, verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo vai dar o seu fruto, e cujas folhagens nunca vão murchar. Tudo aquilo que se faz será bem sucedido. Para brotar, frutificar, para avançar, é preciso ter contato com a água vindo direto do trono, essa água chamada Jesus, querido. A boa semente sem água, sem terra, ela não frutifica. Você pode ser o melhor cara, a melhor mina, a melhor mulher, o melhor que você quiser, querido. Se não tiver Jesus no barco, não adianta, que não vai. Não é nem no barco, é no vaso, né? Porque é terra, é água, então é semente no vaso, querido. Se Jesus não estiver conosco, você só vai ser bom para os outros. Você só vai ser bom. Mas não é para isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para olhar para fora da igreja com os olhos de compaixão. Nós estamos falando de compaixão. Nós estamos falando de amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos falando de, poxa, eu preciso me dedicar, eu preciso me doar, eu preciso me colocar à disposição, mas eu preciso querer. Eu preciso aceitar. Irmãos, muita gente travadas por conta o pecado. O pecado realmente é a única coisa que nos distancia e nos afasta da presença de Deus. E se nós não vigiarmos nisso, querido, nada disso aqui vai adiantar. Boa terra, luz, semente, ser regado, nada disso. Nada disso. Só Paulo, eu não consigo, nós vamos orar então, para que esse pecado saia da minha e da sua vida, e nós possamos de fato ser uma boa semente na mão de Deus, no reino de Deus. Ser uma boa semente para alcançar, para crescer, frutificar e alcançar as pessoas a qual o Senhor nos chamou para isso. Nós não somos, volto a falar, nós não somos aqui os crentes 3S. Nós não somos dessa forma. Amém, queridos? E para a gente possa avançar aqui, meu Deus do céu, Jesus. A boa semente, para ela frutificar, o que precisa acontecer? Ela precisa morrer. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: você precisa morrer. Pode falar, querido. Não fica com vergonha não, fala, você precisa morrer, querido. Ei, boa semente, você precisa morrer. Porque quando a boa semente morre, ela frutifica. Olha o que diz João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Muitos frutos. Paulo, você quer dizer que eu preciso morrer? Ah, querido, não sou eu, é a Bíblia que está falando. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O que é morrer? Morrer é deixar a velha vida. Morrer é deixar as coisas que já se foram para trás. Morrer é você morrer para o pecado, é morrer para suas vontades próprias. É você entregar no altar de Deus. É morrer o seu orgulho. É morrer você mesmo, isso é morrer, querido. Que eu diminua, mas que Ele cresça. Não é isso que nós cantamos? Que eu diminua. Obrigado, irmãos. Graças a Deus por essa igreja. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E aí o Senhor vem só nos moldar dessa forma. Que eu diminua e Ele cresça. Que a minha velha vida fique para trás, porque Ele tem uma nova história para mim, porque Ele tem uma nova história para você. E se nós não morrermos para nós mesmos, irmãos, nós não vamos conseguir frutificar. É ponto. Porque quando não é Cristo quem faz, é a força do braço. E Cristo só faz quando nós estamos mortos e crucificados com Ele. Aí Ele faz.
Amém, queridos? Então, essa é uma certeza de que, Senhor, nós vamos avançar, nós vamos frutificar, nós vamos dar bons frutos, sim, quando nós formos bem regados, quando nós formos plantados em terra boa, e quando nós morrermos, para que a semente possa frutificar. Quantos querem frutificar? E às vezes, querido, muitas vezes, o que nos impede de frutificar é falta de cuidado, é falta de zelo, às vezes é falta de bondade, é não olhar com os olhos de compaixão. Às vezes os olhos de compaixão faltam dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio casamento. Eu não consigo cultivar a semente do amor, do relacionamento, da bondade, do relacionamento com os meus filhos. Aí as coisas não se encaixam, aí a semente não avança, aí eu quero colocar a culpa em todo mundo. Um dos pontos positivos, queridos, para que nós possamos avançar é reconhecer que nós precisamos melhorar. É reconhecer, Senhor, eu preciso. Olha, o Senhor me chamou para frutificar, mas eu confesso que eu não tenho frutificado como o Senhor espera. Porque as coisas que eu estou fazendo têm impedido de que o Senhor flua através da minha vida. Queridos, isso é humildade, isso é reconhecer, isso é pedir perdão e avançar para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para aquilo que o Senhor tem nos despertado a fazer, para aquilo que o Senhor quer que eu e você nós façamos juntos. Existe um mundo perdido, queridos do céu, não dá para olhar para uma situação a qual nós estamos vivendo. Qual que é o país lá que até esqueci? Todo mundo sabe, querido. Irmãos do céu, não dá para olhar para uma situação daquela e não se comover, e não olhar com os olhos de paixão, de compaixão e falar: Senhor do céu, tem misericórdia daquele povo. Irmãos, quando eu vi aquela imagem de pessoas caindo do avião, quando eu vi a reportagem, Anderson, de que no trem de pouso do avião do exército dos Estados Unidos havia detritos de pessoas mortas. Nós podemos aqui no nosso país abrir a nossa boca para glorificar a Jesus de uma maneira livre, sem ninguém nos condenar, sem ninguém querer apontar uma metralhadora com uns 300 tiros para nós. E muitas vezes nós não fazemos isso, queridos, porque nós achamos que nós não estamos preparados, nós achamos que o Senhor não vai nos usar, nós achamos que nós não somos bons. Nós não somos mesmo, mas não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Cristo, porque Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória para o seu vizinho que não conhece a Jesus. Cristo em você é a esperança da glória para aqueles que estão perdidos na rua, que não conhecem a Jesus, porque não tem a ver com você, não tem a ver comigo, queridos. Mas quando nós falamos sim para Jesus, é isso que Ele espera de mim e de você. Eu quero chamar a banda aqui, por favor. Eu tenho orado para que o Senhor me ajude. E existem alguns motivos que podem impedir as nossas vidas de frutificar. A falta de cuidado com as coisas de Deus pode nos impedir de frutificar. Os espinhos da vida podem nos impedir de frutificar. O que é os espinhos? Os espinhos é o pecado, querido, é o mundanismo mesmo. É o prazer da carne. Isso pode nos impedir. É o fruto do mundo. Isso pode nos impedir de frutificar, de avançar no relacionamento com Deus. Isso pode nos impedir de frutificar.
Porque o pecado nos distancia de Deus. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para chegar aqui e falar para você: olha, vamos negociar. Com o pecado não se negocia. Não se negocia. Ou você arranca ele da sua vida, ou você pede perdão, se arrepende dos seus caminhos e volta a frutificar, querido. Ou você sempre vai colocar a culpa em alguém. Por que, Jesus? Por que, Jesus? Porque existem espinhos que nós precisamos tirar. Porque quando nós não semeamos em terra fértil, também nos impede de frutificar. O que é semear, Paulo? É lançar a semente, é você se entregar na terra boa, é você se colocar à disposição do agir de Deus. Eu já falei aqui, acho que domingo retrasado, que nós somos os semeadores. Deus vai entregar a semente na minha e na sua mão, querido. Deus vai entregar a semente na minha e na sua mão. Ele vai fazer isso, não porque nós somos bons, mas é porque Ele precisa usar pessoas aqui. E nós só estamos aqui agora porque Ele usou pessoas, e pessoas cuidaram da boa semente. Se aquela pessoa que te convidou um dia a conhecer Jesus, se ela tivesse negligenciado a semente, talvez eu e você, nós não estaríamos aqui dentro. Talvez você que está na sua casa não estaria ouvindo essa palavra. Existe uma responsabilidade grande, queridos, quando nós já sabemos da verdade. Quando nós não sabemos, amém, glória a Deus, nós não estamos sabendo. Mas eis que a palavra trouxe clareza na minha e na sua vida. E o Senhor nos chama para frutificar junto com Ele. O Senhor nos chama para alcançar o perdido. Nós estamos em semana de batismo. Fábio, nós temos, acho que pelas contas, eu acho que uns 15 a se batizar. Só que o nosso último batismo foi em 2019. Irmãos, para tudo isso não existe culpado. Para tudo isso existem pessoas dispostas a avançar, dispostas a aceitar esse Jesus, disposto a receber, disposto a ser chamados. Ei, vem comigo, vamos juntos, amai uns aos outros, ame o seu próximo como a si mesmo. É para isso que Jesus está me chamando e te chamando nesta manhã, para nós irmos juntos, que Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Não há espinhos, não há pecado, nada pode nos fazer parar quando nós nos colocamos à disposição. E eu quero convidar você que se coloca à disposição, você fica de pé em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para frutificar aqui em José Bonifácio, querido. Vou repetir. O Senhor te chamou e me chamou para frutificar aqui no bairro em José Bonifácio. Para você ter uma ideia, aqui no bairro José Bonifácio existem, no distrito, de fato, mais de 200 mil pessoas. Você tem noção do que é isso? 200 mil pessoas em um bairro, tem cidades. A cidade onde eu moro não tem isso. Nós estamos falando de um bairro que o Senhor nos plantou aqui, que tem mais de 200 mil pessoas precisando de Jesus. E a semente que Ele lançou aqui, chamada Comunidade da Graça, no bairro de José Bonifácio, há de frutificar. Porque junto com ela tem pessoas sérias, que levam a palavra de Deus a sério, que entenderam o seu chamado,
que têm os olhos de compaixão, os olhos de Cristo, e querem alcançar o próximo e amar ao próximo como Jesus nos ensinou a amar. Eu quero dizer algo para você. Talvez você esteja pensando: Paulo, isso não é para mim. Eu quero firmar no seu coração: isso é para você, sim. Você é um filho amado, você é uma filha amada. E não tem nada a ver com você, mas tem a ver com Cristo, porque um dia você aceitou esse Jesus. E por conta disso, você se colocou à disposição para que o reino seja, a palavra seja pregada, o reino seja estabelecido e pessoas sejam alcançadas. É para isso que o Senhor nos colocou aqui, irmãos. O Senhor nos colocou aqui só para ter uma igreja bonita, com um teto bonito que vai ficar, com as paredes bonitas que vai ficar, com aqui a iluminação linda que vai ficar. Não é só para isso, não, querido. Eu preciso ser sincero. Nós estamos explodindo de alegria em fazer tudo isso. Eu tenho certeza que se o Cleiton estivesse aqui conosco, ele estaria também explodindo de alegria, porque nós conhecemos muito bem ele. Mas é mais do que isso. É olhar com os olhos lá para fora e olhar para quem está lá fora. Quantas pessoas estão morrendo do nosso lado? Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus do nosso lado? Morrer com Jesus, nós temos a certeza para onde vai, mas morrer sem Jesus, queridos. Então o Senhor nos chamou só para vir para cá e ter um templo bonito, porque primeiro, Deus não habita em templos construídos por homens, por mãos. Deus não está neste lugar, Deus está no meu e no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Senhor, Gálatas capítulo 5, verso 22, os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo, que habita dentro do teu coração, que está derramado dentro de você, querido. E o que o Senhor quer fazer nesta manhã é que você coloque para fora, que você seja uma explosão da glória de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés. Que quando você chegar não seja você, mas que seja a glória de Deus através de você. Que quando você colocar as plantas dos seus pés dentro da sua casa, que não seja você, mas seja a bondade, a graça, a misericórdia de Deus que habita em você. Há uma variedade de frutos neste lugar. E quando nós entendermos que juntos nós podemos frutificar ainda mais, eu tenho certeza que este lugar ficará pequeno. Eu tenho certeza que este lugar ficará pequeno. Porque nós não nos preocupamos só com coisas. Nós nos preocupamos com pessoas. Nós valorizamos o que Jesus valoriza. Jesus valoriza pessoas e ama pessoas. E por conta disso, essa igreja valoriza pessoas e ama pessoas. Amém, queridos?